Bem-vindos! Neste vídeo, vamos falar sobre uma das partículas mais incríveis já descobertas: o bóson. O que são bósons? Bósons são partículas elementares que possuem spin inteiro e seguem as regras da estatística de Bose-Einstein. Eles são responsáveis pela transmissão das forças fundamentais da natureza, como a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Ao contrário dos férmions, que possuem spins semi-inteiros, bósons não obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, o que significa que um número ilimitado de bósons pode ocupar o mesmo estado quântico. Isso permite que eles formem campos quânticos coesos e interajam uns com os outros de maneira altamente coordenada. Existem três tipos principais de bósons: bósons de Gauge, bósons de Higgs e bósons de gravidade. Os bósons de Gauge são responsáveis pela transmissão das forças fundamentais da natureza, como a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Os bósons de Higgs são responsáveis por dar massa às partículas elementares. Já os bósons de gravidade são hipotéticos e ainda não foram observados experimentalmente. Os bósons de Gauge são divididos em quatro tipos: fótons, gluons, bósons W e bósons Z. Os fótons são responsáveis pela transmissão da força eletromagnética, enquanto os gluons são responsáveis pela força forte. Os bósons W e Z são responsáveis pela força fraca, que é responsável pela radioatividade. Os bósons de Higgs são únicos, pois são responsáveis por interagir com todas as partículas elementares que possuem massa. Essa interação é conhecida como o mecanismo de Higgs e é fundamental para a compreensão da origem da massa das partículas. Por fim, os bósons de gravidade são hipotéticos e ainda não foram observados experimentalmente. Eles são propostos pela teoria da relatividade geral de Einstein como sendo responsáveis pela transmissão da força gravitacional. Os bósons de Higgs são partículas subatômicas que foram propostas em 1964 pelo físico britânico Peter Higgs e outros cientistas. Eles são responsáveis por dar massa a outras partículas elementares, como elétrons e prótons. Sem os bósons de Higgs, essas partículas seriam completamente massas e não poderiam se unir para formar átomos e moléculas. A descoberta dos bósons de Higgs no Grande Colisor de Hadrons, LHC, em 2012 foi um marco importante na física de partículas. Isso confirmou a existência da partícula e ajudou a validar o modelo padrão da física de partículas. Além disso, a pesquisa sobre os bósons de Higgs pode levar a uma melhor compreensão da origem do universo e à busca por uma teoria mais completa da física. Bósons e a teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein é uma das teorias mais importantes da física moderna. Ela descreve como o espaço, o tempo e a gravidade estão interligados e como esses conceitos são afetados pela presença de massa e energia. Os bósons, por sua vez, são partículas que mediam as forças fundamentais da natureza, incluindo a força gravitacional descrita pela teoria da relatividade. Os bósons responsáveis pela força gravitacional são conhecidos como gravitons, mas até o momento eles não foram observados experimentalmente. No entanto, outras partículas mediadoras de forças fundamentais, como o fóton, responsável pela força eletromagnética, e o gluon, responsável pela força forte, já foram observadas e estudadas em detalhes. A compreensão dessas partículas é fundamental para a física moderna e para a busca por uma teoria unificada que explique todas as forças fundamentais da natureza. Bósons e a mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria fundamental da física que descreve o comportamento das partículas subatômicas. Os bósons são uma classe de partículas subatômicas que obedecem às leis da mecânica quântica, diferentemente dos férmions, que obedecem às leis da estatística de Fermi-Dirac. Um exemplo de fenômeno quântico que envolve bósons é a superfluidez do hélio 4, que ocorre quando as partículas de hélio 4 se condensam em um único estado quântico. Este estado quântico é descrito por uma função de onda que obedece à simetria de Bose-Einstein, característica dos bósons. A superfluidez do hélio 4 é um fenômeno importante na física de baixas temperaturas e tem aplicações práticas em tecnologias como os refrigeradores criogênicos. A pesquisa em física de partículas tem sido extremamente bem-sucedida ao longo das últimas décadas, mas ainda há muito a ser descoberto. Uma das grandes questões que os cientistas estão tentando responder é como todas as forças fundamentais do universo podem ser unificadas em uma única teoria. Os bósons desempenham um papel importante nessa busca, pois eles são as partículas responsáveis pela transmissão das forças fundamentais. Uma das principais áreas de pesquisa em física de partículas atualmente é o estudo dos bósons de Higgs.
A descoberta dessas partículas em 2012 foi um grande marco na história da física e abriu novas possibilidades para a compreensão do universo. Os cientistas agora estão trabalhando para entender melhor as propriedades dos bósons de Higgs e como eles se encaixam na teoria geral da física de partículas. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos em breve.